Fala, doutores! Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu estava um pouquinho afastado das gravações. Confesso para vocês que eu tive um certo probleminha judicial, digamos assim, que me desmotivou bastante. Não me sinto muito confortável ainda de tocar nesse assunto, mas assim que estiver tudo resolvido, eu vou abordar um tema um pouquinho complexo aqui com vocês. E a gente tem momentos de altas e baixas, e aí faz parte do ser humano, né? Então fiquei um pouquinho ausente, mas tudo que a gente não enfrenta com seriedade é mais um obstáculo que a gente vai aprendendo e, e bola para frente. Então resolvi continuar as gravações para ensinar vocês o melhor conteúdo possível. E aí, de cara, o que acontece? Esse surto nosso violento que vai, infelizmente, quebrar muita gente. Muita gente. E dentro da nossa área da saúde, quem não estiver preparado financeiramente, infelizmente, vai quebrar também. Essa é uma triste realidade. Por mais otimista que o Paulo Guedes tenha sido, a realidade para nós prestadores de serviço é uma realidade um pouco diferente. Por quê? Quem está atendendo é, diferentes classes sociais vai ter diferentes impactos. Então, resolvi gravar essa aula ali para a gente justamente abordar coronavírus versus o nosso negócio, né, o seu negócio, o que vai acontecer. Então, eu já tenho mapeado, ainda mais ontem, depois de assistir a reportagem e o pronunciamento do Mandetta, nosso ministro da Saúde, de que o pico da crise vai acontecer agora no mês de abril. Então vejamos, eu já estou com as clínicas fechadas há uma semana, inclusive a gente teve em Santa Catarina a visita da polícia em nossas clínicas e não saiu de lá enquanto os nossos colaboradores não fechou as clínicas. Então a coisa tá levando bem a sério no estado de Santa Catarina, diferentemente que eu tenho observado em outras regiões, mas já tenho visto, por exemplo, o CRO de Minas Gerais deu um decreto de 30 dias. Então, eu acredito que depois do pronunciamento do Mandetta, dificilmente nós teremos os nossos negócios, nossas clínicas abertas no mês de abril. Tomara que eu esteja errado, mas eu já estou sendo um pouquinho realista, tá? E o que isso vai impactar no seu negócio? Bom, se você atende público A, eh, seja lá no setor de implante, de estética, o que vai acontecer com o teu negócio? Esses empresários, eles tiveram seus negócios comprometidos. As prioridades serão outras, que é manter o negócio em pé, vivo. Automaticamente, o tratamento de implante, o tratamento de estética é um tratamento supérfluo. Ele não vai fazer. Vamos ter crise. Se você atende públicos C, D, E, a mesma coisa. Muitos desempregos vão acontecer e automaticamente essas pessoas vão deixar de consumir porque elas têm uma necessidade básica. E a gente tem aqui que abrir um parênteses, que por mais que a gente tente colocar na cabeça das pessoas que cuidar da saúde bucal é uma prioridade, mas ela não é uma necessidade básica, que é um aluguel, uma conta de água, luz, telefone, comida, remédio. Essas são as necessidades básicas do ser humano. Então, a gente acaba ficando por um segundo plano. Então, a gente vai desanimar? Não. Mas quem não se preparou financeiramente vai ter um impacto muito grande, tá? Pessoal, nesse período de quarentena, a recomendação que eu dou é fazer o que eu tenho feito. Sentar a bunda aqui na cadeira, exatamente nessa posição que eu estou hoje,
eu passo aqui em torno de 10 a 12 horas estudando muito, muito mesmo. É o que nos resta. Absorver informações, aprender o conteúdo e que seja para a nossa vida toda, tá? Hoje é um dia que a gente consegue ainda dar ao luxo de estudar e tomar um vinhozinho. Esse é o meu dia a dia aqui nesses últimos dias e nos próximos dias. Então, assim, o que eu vou passar para vocês hoje é bastante importante e eu acho que vocês devem é, priorizar essa situação. Dificilmente, alguma empresa, eu digo empresa porque a tua clínica, o teu consultório é uma empresa, se preparou para uma crise dessa. E isso eu aprendi há mais ou menos uns 8, 10 anos atrás, num curso que eu fiz, e aqui eu vou agradecer desde já ao, ao Leandro, da Oralfix, lá em São Paulo, e ao Beto, dois meninos incríveis, no qual eu participei durante um ano, um treinamento em São Paulo, aí há uns 10 anos atrás. E lá atrás se batia muito nessa tecla de você ter um fluxo de caixa na sua empresa suficientemente para sustentar você numa crise catastrófica por pelo menos 3 meses. Parecia meio loucura 10 anos atrás a gente falar disso, porque as clínicas bombando, faturamento alto, lucratividade alta. Você nunca imagina que vai ter um impacto desse, mas mesmo assim eu confesso para vocês que eu achei interessante, achei importante, mas levei em torno de uns 5 a 6 meses para colocar em prática. Graças a Deus eu coloquei em prática e todo mês eu tirava, estou falando de 10 anos atrás, gente. Todo mês eu tirava 10% do lucro da clínica e colocava dentro do caixa da clínica. Então eu comecei a fazer uma poupança ou uma reserva, vamos falar assim, para o caixa da empresa. Por quê? No dia a dia você tem lá suas despesas, receitas, despesas e aquele equilíbrio todo, retira o teu prolabore, e aí você tem manutenção de equipamento, troca de equipamento, compra equipamento novo, com o que sobra de lucratividade, você sempre vai inovando e aprimorando o teu negócio. Isso faz parte, é o ciclo que eu acredito que você tenha feito isso por muitos e muitos meses, tá? Porém, vocês dificilmente tenham pensado em ter esta reserva. E aí? Essa reserva hoje é o que vai salvar o meu negócio. Então, em todas as minhas clínicas, eu fiz um fluxo de caixa suficiente para cobrir as despesas fixas. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer depois de passar essa tormenta, porque agora eu vou passar para vocês uma dica de como vocês vão conduzir, porque dificilmente vocês têm esse fluxo de caixa guardado, tá? Então a primeira coisa que a gente já precisa fazer é aprender na dor. Infelizmente, eu graças a Deus e a esses treinamentos, eu tive alguém há 10 anos atrás me orientando e abrindo a mente para fazer esse fluxo de caixa. Então, a gente vai conseguir passar por essa situação aí. Por mais que nós vamos enfrentar uma crise nesse ano de 2020, isso é fato, tá? Então, se a gente conseguir manter o nosso negócio em pé e vivo, já é um motivo de a gente estar muito contente, tá? As coisas mudaram e, infelizmente, esse coronavírus veio para foder com a gente, literalmente. Então, assim, a gente que tem um negócio na área da saúde é, é um pouquinho complicado porque deu surto, deu crise, não consome a odontologia. Descobriu a cura do problema, as pessoas vão consumir as vacinas, os tratamentos, não vão consumir a odontologia. Então, o nosso negócio é um negócio sempre de risco, é isso, tá? Mas a gente tem que
encarar isso, foi a profissão ou um negócio que você escolheu para sustentar a sua família e a gente tem que buscar alternativas para se resolver. O que de antemão eu vou te falar? Mesmo eu tendo fluxo de caixa, a primeira coisa, vamos ser sensatos, a gente vai ter receita zero. Isso é fato. Nossa receita é zero. E a gente tem algumas despesas fixas inevitáveis, ok? Será que elas são tão inevitáveis assim? Então, o que eu fiz hoje de manhã antes de gravar essa aula aqui para vocês, tá? Eu mandei um e-mail para todos os meus fornecedores que eram possíveis negociar, solicitando uma negociação. Então, as minhas empresas que eu pago aluguel, eu enviei um e-mail. Então, vamos lá. A questão do aluguel, como é que eu vou pagar aluguel com receita zero? Eu enviei um e-mail, nós trabalhamos aí 15 dias de março, eu enviei um e-mail solicitando 50% do aluguel do mês de março. E caso persista esse problema, que é uma triste realidade que vai acontecer no mês de abril, eu solicitei 100% de abono no meu aluguel no mês de abril. Cara, é a primeira coisa que você vai ter que fazer. Não tem como fugir disso. Então, envie. Ah, mas eu tenho um contrato. Agora é questão de bom senso, tá? A gente precisa ter um bom senso com todo mundo para você sobreviver o teu negócio, porque eu acredito que você tenha 2, 3, 10, 20, 30, 50 funcionários aí, dependendo do tamanho da sua clínica, e a questão de sobrevivência agora. Por quê? Por mais que você tenha um fluxo de caixa, caso você tenha, nós vamos ter um período de recessão futura, porque está tudo muito incerto, tá? A primeira coisa é a questão do aluguel. A segunda coisa são os colaboradores. Ontem saiu um decreto e esse decreto a gente consegue fazer algumas medidas nos quais eu já fiz isso hoje pela manhã também. Primeiro, férias coletivas. Então eu enviei um WhatsApp para toda a minha equipe, ou e-mail, se você tiver o e-mail de todo mundo, informando que estaremos em férias coletivas nos próximos 10 dias, tá? Mesmo quem, com a MP de ontem, mesmo quem não tenha cumprido ou tenha direito a 6 meses trabalhados para ter direito às férias, o governo vai estar abrindo uma exceção. Eu tenho uma equipe recém-contratada que entrou há 30 dias, tem 2 dias e meio de férias adquiridas. Vamos ter que dar férias para todo mundo. Além disso, das férias, eu já enviei um comunicado que, se persistir no mês de abril as clínicas fechadas, nós vamos fazer uma redução da jornada de trabalho, bem como uma redução salarial. Bom, não sei se vocês estão a fundo de estudando isso ou se informando isso sobre o assunto, vocês vão conseguir perante a lei reduzir até 50% do salário da sua equipe, tá? Isso é muito importante, já é uma questão de sobrevivência, você reduzir teu aluguel, você reduzir a equipe de colaboradores. Por quê? Despesas fixas como telefone, despesas fixas como internet, dificilmente você vai conseguir negociar, tá? Energia elétrica, embora seu consultório, sua clínica está fechada, tua conta de energia elétrica vai diminuir, mas conta de telefone, conta de internet, essas contas fixas, elas vão continuar, isso você não vai conseguir mexer. Então eu estou enumerando aqui algumas coisas que você consegue, tá, mexer ou você negociar. O pagamento do FGTS, o governo conseguiu você prorrogar por 3 meses, tá? Só que aqui é um problema, você vai estar empurrando o problema para frente.
Tá? Então, eu não estou abrindo mão do meu do FGTS. Você nada mais, independente se você está no sistema do simples, ou do presumido, ou do lucro real, você vai ter essa carga de FGTS, ela é unânime para todos. Então, o governo conseguiu que você prorrogue o pagamento desse teu FGTS por 3 meses. Talvez vai ser uma medida necessária aí se você é muito pequeno com faturamento muito baixo, tá? Então, possivelmente você vai ter que negociar, tá? De cara, são as medidas que você vai conseguir fazer com que você reduza as suas despesas. E você vai ter que fazer isso quando? O quanto antes. Hoje, por exemplo, é um final de semana, não sei quando é que você vai assistir essa aula, mas é um sábado, e mesmo assim eu já enviei um comunicado para todo mundo. Outra despesa fixa que você tem, a tua contabilidade. Cara, você vai ter que negociar com a tua contabilidade pelo menos uns 50% dos honorários, tá? Não tem como você fugir disso para que reduza pelo menos uns 50% dos honorários. Então você conseguiu reduzir carga de trabalho com 50%, a jornada de trabalho 50%. Vou colocar em vermelhinho agora aqui, ó. Tá? Vai fazer uma redução salarial. Férias coletivas. Beleza, nós vamos dar férias coletivas, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ontem eu recebi a ligação de um primo que tem clínicas e ele, meu Deus do céu, eu fechei minha clínica, eu mandei embora uma funcionária, agora eu, inclusive, mandei embora também uma funcionária na semana passada, mandei mensagem off para ela, falei esquece, porque uma rescisão dela ia gerar em torno ali de aproximadamente, com as multas e tudo, de 10 mil reais. Falei, não é hora de eu gastar esse dinheiro com a rescisão. Então chamei e falei, ó, não vai dar para pagar, vamos negociar isso parcelado, a gente vai ter que fazer um acordo individual com cada colaborador ou coletivo, tá? É situação de emergência e a gente tem que entender que realmente é o que tem para fazer. Então, vai ter que negociar com essas equipes aí tua e reduzir salário, reduzir jornada de trabalho, reduzir aluguel, reduzir, talvez prorrogar o teu FGTS para frente, reduzir o honorário de contabilidade, que eu acredito que só com essas medidas vocês já vão reduzir muito, tá? Mas muito mesmo as tuas despesas. É o que você vai ter que fazer nesse momento. Beleza? Beleza. Acabou esse tsunami de desgraça e tragédia aí no nosso setor de negócio. Não é só a gente na área da saúde, é quem tem comércio, são prestadores de serviço de um modo geral, são representantes comerciais. É uma cadeia muito grande envolvida, tá? Passou isso tudo, o que que eu tenho que fazer? Bom, eu não tenho dinheiro para absolutamente nada, eu tenho as minhas despesas pessoais, eu não trabalhei, eu não produzi, o que que eu vou fazer? Então, assim, primeira coisa que vocês vão ter que fazer é buscar uma alternativa. Alternativas de receita. E quais são? Quem não se preparou vai ter que buscar um financiamento da empresa. Então agora é questão de sobrevivência e vocês vão ter que buscar um financiamento. Claro, pelo amor de Deus, busquem financiamentos com taxas baixas. Não peguem muito dinheiro, porque isso vai ser um ciclo que a gente vai tirar essa curva há muito tempo para frente, tá? Então vocês vão ter que tentar ver as melhores taxas possíveis, pegue só o essencial, entre numa vida basal a partir de agora. Então você que tem a sua vida pessoal, teu dinheiro sai do teu consultório, da sua clínica para você pagar suas contas também. Você vai ter que entrar numa vida basal, com baixa economia, gastar só o essencial, porque o dinheiro sai de uma única. Eu sempre digo assim: a fonte é única. É de lá que sai o seu ganha-pão, é de lá que sai o seu dinheiro, e você vai ter que
diminuir as suas despesas, cortar os seus gastos desnecessários nesse momento, porque é uma situação que vocês vão ter que passar por um bom período aí do ano de 2020, tá? Vai passar? Vai passar. Mas a gente tem que ser realista. Por exemplo, eu, nesse exato momento, estou mudando uma das minhas clínicas de endereço, estou pagando 2 aluguéis para ajudar, estou mexendo com obra, quer dizer, não mais, né? Está tudo parado, mas estávamos programados para daqui 60 dias nós mudarmos de endereço. Já mandei um e-mail para meu local novo, solicitando carência de pelo menos 60 dias, senão eu vou parar a obra, entregar a sala e não vou mudar. Por mais que eu tenha fluxo de caixa, porque agora é um momento de consciência. Não dá para gastar dinheiro desnecessário nesse momento, tá? Então vocês vão ter que ter essas medidas um pouquinho drásticas, deixar o ego de lado, caso você tenha, é, e realmente é um momento de, como eu disse nos meus e-mails ali, é um momento de bom senso coletivo. É isso que a gente vai ter que enfrentar, tá? Beleza. Peguei isso, passei por esse turbilhão. Se Deus quiser, eu tenho certeza que você vai conseguir passar por isso, ok? Passa na cabeça da gente de fechar tudo e não mexer com isso? Passa. Isso é fato. É algo que não foi visto nos últimos 100 anos, então é surreal para a nossa geração, mas a gente tem que enfrentar isso e bola para frente. Uma sugestão que eu dou é evitem de ficar com o WhatsApp aberto, vendo essas notícias, desgraça, tragédia, tragédia, tragédia. Eu não gosto, eu abstraio isso da minha vida. Eu só à noite abro a CNN, que é um jornalismo sensato, assisto ali 1 hora e meia de reportagem para eu me informar um pouquinho do que tem acontecido durante o dia. No outro período eu estou com a minha família, com os meus filhos, e pelo menos 10 horas do dia estou sentado a bunda na cadeira aqui estudando muito sobre. Agora estou me dedicando a Google e YouTube para um projeto novo que eu vou desenvolver em breve aí. Então eu gostaria que vocês fizessem o mesmo, tá? Beleza. E aí, passou esse turbilhão, o que a gente vai fazer? Agora eu vou ensinar para vocês o que eu fiz há 10 anos atrás, tá? Há 10 anos atrás, a gente se preparou para que nós tivéssemos pelo menos 3 vezes o valor das minhas despesas como fluxo de caixa da empresa. Então, eu já tive meses terríveis, terríveis, onde a minha lucratividade não foi boa, foi praticamente nulo. Então, a gente mora numa região, eu tenho clínicas numa região propícias às enchentes. Então, em alguns anos, eu tive que ficar com a clínica fechada aí por 15, 20 dias. Já passei por isso antes. E aí a gente não tinha lucratividade nenhuma. Então eu já cheguei a ter lucratividade zero muitas vezes, tá? Principalmente nos meses de setembro e outubro, quando eram as crises de enchente lá em Santa Catarina. E aí? E aí eu não tirava fluxo de caixa, eu não tirava dinheiro porque a gente não tinha lucratividade. Mas, ao longo dos anos, eu fui tirando todos os meses 10% do lucro e simplesmente guardava. Guardava como? Ele era aplicado em uma renda fixa. Dava pouco? Dava, mas estava lá pelo menos se pagando os juros do ano ali. E por muitos e muitos anos eu fui guardando, 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 até eu chegar no patamar de 3 vezes a minha despesa. Qual é o ideal? O ideal é que você tenha 1,2 a 2,0 as suas despesas. O que isso significa?
Digamos que, quais são as despesas? Lembre, a gente dentro das clínicas ou do seu consultório, nós temos as despesas fixas e nós temos as despesas variáveis. Quais são as despesas variáveis? Opa. As despesas variáveis são o repasse do dentista, tá? Dental, que mais? A parte de aparelhos, laboratório protético, que mais que você tem de despesa variável aí? O consumo de energia, ela tem o mínimo fixo, mas conforme você está mais tempo aberto, menos tempo aberto, e assim vai. Energia, água, são despesas que você muda um pouco no seu decorrer ali. Talvez venha alguma coisa mais em mente, depois a gente coloca. E quais são suas despesas fixas? Aqui sim, tá? Quais são suas despesas fixas? Tem coisas que a gente precisa saber aqui. As despesas fixas que você não consegue mudar: aluguel, condomínio, tá? IPTU, imposto. Não, imposto eu acho que o imposto ele é variável aqui, tá? Porque o mês que você fatura mais, tira mais nota, o mês que você fatura menos, menos nota. O teu IPTU, colaboradores, telefone, e você não consegue mexer no valor, internet, são as despesas fixas que eu acredito que nós tenhamos. Deixa eu pensar. Quando eu digo colaborador, ali você vai colocar junto dos colaboradores aqui os impostos, tá? Que são os FGTS, INSS, o INSS, bem como os benefícios. Décimo terceiro, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, são despesas que você tem dentro do mês. Então, o que você vai ter que fazer neste exato momento? Aproveita que você está com o tempo, senta a bunda na cadeira, e escreve todas as suas despesas fixas. Suas, eu digo, do teu consultório, da sua empresa. E coloca, enumere, descreva quais são e coloque o valor. Onde você vai fazer isso? Num Excel, gente. Não tem segredo. Você vai lá no Excel, abre o seu Excel e vamos lá. Vou fazer com vocês bem rapidinho aqui, tá? Você vai colocar as suas despesas fixas aqui. Aluguel, no meu caso, 12 mil. Condomínio, no meu caso aqui, R$ 600. Colaboradores, vou pegar de uma das minhas clínicas ali, com vale transporte, colaborador representa 25%, vai dar em torno de uns 40 mil. Vou pegar uma menor aqui para não assustar muito vocês. Telefone, barato, 600, já com internet. O que mais? IPTU. IPTU você vai gastar uma média de R$ 700 por mês, no meu caso aqui. Deixa eu ver o que mais. Aluguel, condomínio, IPTU, colaboradores, telefone, internet. Beleza, tá aqui. Aqui é minha despesa fixa. Minha despesa fixa ela tá em 53 mil aí. Tô aproximando mais ou menos ali, tá?
É que eu peguei aluguel de uma e colaborador de outra para não assustar muito vocês aqui. Mas é bem mais do que isso aqui. A minha despesa fixa, no caso aqui, ela passa de 100k por mês, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vamos partir do princípio que nós tenhamos uma despesa fixa de 53 mil reais. Vamos diminuir aqui um pouquinho, um aluguel normal, vamos considerar uns 4.500 reais. Vamos considerar uma equipe de 3 funcionários, uma média salarial 3.500 dá 7.500, mais imposto, 8, vai dar uns 10 mil reais, com 3 funcionários, considerando impostos e tudo. Internet, IPTU daí numa unidade menor você vai gastar uns 300 reais, pronto. Fechou em 16 mil. Então, o que eu tenho que saber que eu tenho? Igual esse valor vezes 3. Lembra, né? Que eu passei para vocês. O correto que estudiosos dizem que você tenha, estudiosos da área financeira, que você tenha de 1.2 a 2.0 a sua despesa. Ou seja, o ideal que vocês tenham é igual esse tua despesa vezes 1.2 ou você tenha uma despesa, desse aqui vezes 2. Ok. Então, o que você tem que ter? Isso é fato. Entre 19, se a tua despesa fixa é 16 mil reais, você tem que ter 19.200 reais. Pensa numa crise dessa, que a gente está com 45 dias, digamos. Eu estou vendo um cenário pior possível, que é 1 mês e meio com as clínicas fechadas, 1.2, ou seja, 1,2 das minhas despesas fixas foi para o pau. Já não dá. Então, esquece 1.2. Se você põe 2.0, é 2 meses de despesa fixa. Beleza. Gente do céu, 2 meses, nós vamos ficar 45 dias, sobrou 15 dias. Eu quebrei, foi pro pau também. Então, assim, eu sempre tive isso em mente de que 2.0 era pouco, tá? O meu objetivo, confesso, era ter 4 vezes o valor. Eu ter bala na agulha para aguentar 4 meses com a clínica fechada. Fecha as portas, eu tenho dinheiro durante 4 meses para manter meu negócio vivo. Confesso que eu entrei num certo comoditismo. Quando eu entrei nos 3 vezes, eu parei. Então, assim, hoje eu tô até mais do que isso, tá? Mas, assim, eu acomodei, todo mês eu vou lá, tiro um pouquinho, porque a empresa tem um fluxo de caixa hoje para isso. Então, estou preocupado? Sim. Estou desesperado? Não. Por quê? Eu fiz isso. Ah, mas 48 mil reais é um dinheiro que eu nunca vou conseguir. Mentira, tá? Estou te falando que eu comecei isso há 10 anos atrás. Não vem agora você depois, não é prioridade isso agora, mas é questão de urgência vocês terem isso. Que sirva de lição na dor, vocês aprenderem que realmente a gente tem que ter esse fluxo de caixa. Quando eu tive enchente em uma das clínicas, eu quase pegou água nela inteira e chegou um momento em que eu pensei, eu preciso tirar dinheiro de lá, mas eu não tirava. Teve meses de não ter lucro. E aí, eu tenho as minhas despesas pessoais, mas esse dinheiro era sagrado, eu nunca mexi em 10 anos. Então, assim, esse é o conselho que eu te dou. Vai ter momentos que o seu negócio vai estar bom, vai estar ruim, nunca mexa com isso, com esse dinheiro. Guarde. Essa é a reserva da tua empresa, do teu negócio, tá? Então, assim, como que eu vou pegar esse dinheiro? Beleza, você cria um planejamento. Bom, 48 mil eu sei que eu preciso ter. Se eu pegar esses 48 mil e dividir em 12 meses, eu precisaria ter 4 mil reais por mês para um ano eu ter esse dinheiro. É muito para mim? Ah, é muito, eu não consigo tirar isso. Você vai pegar esse dinheiro, você vai pegar esse dinheiro aqui
e vai fazer o quê? Você vai pegar ele e dividir em 24 meses, R$ 2.000 por mês. Bom, pelo menos isso, cara. Em 2 anos você tem que fazer esse fluxo de caixa. Eu lá atrás, como eu comecei há 10 anos atrás, eu fui tirando bem menos do que isso, eu tirava 10% da minha lucratividade, chova no molho. Se você conseguir fazer com que 10% da sua lucratividade esteja dentro desses números aqui, de 12 a 24 meses, você está bem. Então, assim, se você conseguir pegar 10% da sua lucratividade e ela estiver dentro das 12 ou 24 parcelas para chegar ao valor que precisa, então está tudo ok. Ah, como assim? Não entendi nada. Calma. Digamos que você tem um negócio que fatura R$ 100.000 por mês e ela vai te dar uma lucratividade aí de 25 a 30%, você tem um lucro de R$ 25.000 por mês. Estou fazendo uma conta possível. Você tem R$ 25.000. Se você fatura 100 mil por mês, não é difícil chegar nesse número, você tem um lucro de 25 mil por mês. Se você tira a nota 100%. Aí se você já não tira e tal, o risco é teu. Mas eu estou considerando algo concreto aqui, lucro de 25%. 10% de 25k, logo eu tiro R$ 2.500 todo mês para meu fluxo de caixa. É isso. Lembra que eu te passei a conta lá, minha despesa é 16, eu preciso de 48 mil, ou seja, eu tinha que tirar de 2 a R$ 4.000 por mês? Eu estou tirando R$ 2.500 por mês. Com R$ 2.500 por mês, eu precisar 10 meses dá 25 mil, 20 meses dá R$ 50.000. Cara, minha despesa é 48, com 20 meses eu fiz a minha salvação. Hoje vocês vão entender que a palavra é essa mesmo, tá? Então, assim, fica aqui essa aula, que sirva de lição para vocês, que sirva de experiência. Eu digo que, assim, infelizmente a gente ou aprende no amor ou na dor. Muitos vão aprender. Eu tive a felicidade de aprender no amor, porque eu tive duas pessoas maravilhosas que me ensinaram isso lá há 10 anos atrás. Estou eu aqui te ensinando na dor agora, né? Embora eu tenha ensinado quem tem um contato direto, convívio comigo, eu tenho ensinado isso para quem sempre me pergunta, e aqui eu bato em cima. Inclusive já gravei uma aula falando da previsão de 13º, é mais ou menos o mesmo raciocínio, a mesma linha, tá bom? Me comprometo aqui a gerar muito conteúdo para vocês a partir de agora, novamente. E é fácil você entrar na internet e ver os gurus falando de como prospectar paciente, colocar mais paciente na sua clínica e blá 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 blá. Quero ver alguém dar uma solução para uma coisa dessa. Então, tá aqui uma solução de graça eficiente que eu tenho certeza que vai resolver a salvação da sua clínica ou do seu consultório. Beleza, pessoal? Fico aqui, um grande abraço, desejo boa sorte a todos vocês, a todos nós, porque eu me incluo nessa, e espero que possamos olhar para trás um dia e falar: puta que pariu, eu consegui passar por isso. Um grande abraço para vocês e nos vemos num próximo vídeo, numa próxima dica aí. Até mais, gente. Um abraço.